Legal. Como evitar os problemas? Então, como é que a gente faz para resolver todos esses problemas que a gente olhou até agora, né? Então, a parte mais importante da coisa, como é que eu faço para evitar esse tipo de problema no meu cloud? No material que a gente vai encaminhar para vocês, tem mais detalhes, tem mais dicas do que eu vou falar aqui. Aqui eu vou falar só o arroz com feijão, o basicão, mas que já ajuda, já dá um insight aí para vocês poder executar na parte de vocês, tá? Então, definir os padrões de segurança a serem seguidos. Que ISO ela vai seguir? Qual que é a ISO que se aplica melhor pra gente? Ah, não é uma ISO. Então, qual é a regra de segurança que a gente quer impor? Vou dar um exemplo. Todos os administradores aqui têm que ter multifator de autenticação. Não importa o serviço, tá? Ah, mas aquele serviço não tem multifator de autenticação. Então, eu vou pensar se eu vou contratar esse serviço ou não, porque é um serviço menos seguro. A gente tem alguns serviços aqui que eles utilizam Sync Sign-On, né? SSO, que o pessoal chama. Então, eu posso linkar o meu Azure com esse serviço e os usuários do Azure fazer login nesse serviço. Eu utilizo? Utilizo. Quando tem essa opção, eu utilizo. Por quê? Porque o gerenciamento é mais fácil, né? Se o cara trocar de senha lá no Azure, ele já trocou de senha nesse aplicativo também. O cara só vai poder acessar se ele tiver acesso ao meu Azure. Então, se ele tem acesso ao meu Azure, ele é meu usuário. A pessoa de fora já não tem essa opção, tá? Então, tem esses padrões de segurança bem definidos e escolha um para você seguir. Se não tiver nenhum, comece a pensar em criar um para você mesmo, que se aplique às suas necessidades para tornar o teu ambiente mais seguro, tá? Não tem problema nenhum você criar o seu próprio padrão de segurança, desde que ele sirva para você, desde que ele seja de fato seguro. Auditar com frequências para identificar e corrigir os desvios do padrão definido. Então, agora que você tem um padrão, ou você já sabe o caminho que você quer seguir, você consegue agora auditar e saber se você está de fato no caminho correto. Como eu falei para vocês, eu fui olhar, foi uma curiosidade, cara, não foi um alerta nem nada disso. Eu fui olhar quais aplicativos têm acesso às minhas contas do Google e tinha um TikTok lá no meio. Eu fui lá e removi. Não consegui achar por que tinha esse acesso, ninguém me respondeu, simplesmente fui lá e removi. Se fizer falta, alguém vai reclamar depois e aí a gente vê qual é o melhor caminho a ser seguido, tá? Mas isso só foi possível fazer isso porque eu tinha a parte de auditoria dos aplicativos de terceiro utilizando minhas contas do Google, tá? Aderir ao modelo de privilégio mínimo. Então, sempre faço o privilégio mínimo. Ou seja, preciso dar acesso, sei lá, para o Jefferson Martins, tá aqui com a gente no nosso webinar. Vou dar acesso para o Jefferson. Que acesso que eu vou dar para ele? O mínimo possível. O que você precisa, Jefferson? Eu só preciso olhar uma tabela. Então, eu vou dar acesso naquela tabela. Nossa, mas podia ser um pouquinho... Não pode. Não facilita a vida para o bandido, não facilita a vida para o hacker, não facilita os seus dados serem extraviados. Dificulta. Você precisa de acesso nessa tabela? Então eu vou dar acesso nessa tabela. Não dá para dar nessa tabela. Tá, seja menos permissível. Você precisa só ver? É só ver. Então eu vou te mandar um print. Resolve o teu problema? Resolve. Então segue a vida. Não preciso te dar acesso. Você só quer ver? Eu posso tirar um print aqui e te mandar. Mandar criptografado. Facilita, não facilita. Revisões regulares de direitos e permissões. Isso aqui é o básico de segurança para contas, né? Revisar regularmente aí as permissões do teu ambiente. Então, faça isso sempre, não é diferente com o cloud. Verifique a sua segurança. Eu implementei uma política do multifator de autenticação para administrador. Então, se você é administrador do nosso ambiente, você tem que ter multifator de autenticação. Todos têm? Eu olhei 6 meses atrás, tinha. E hoje? Tem? De quanto tempo você olhar isso? Então, sempre faça as revisões regulares. Monitorar alterações nos acessos... Monitorar alterações e acessos no ambiente de cloud. Também muito importante, sempre monitorar as alterações, tanto dos arquivos, dos dados, quanto do próprio cloud. Então, mudou uma regra, uma mailbox. Por que mudou? Quem que mudou? Você sabe que mudou? Você consegue ver quando alguém muda lá uma regra no mailbox, por exemplo, de alguém? Sei lá, o cara colocou para encaminhar para o e-mail pessoal dele. Um possível extravio de dados, né? Um vazamento de dados aí. Branco, né? Feito pela própria pessoa da empresa. Então, você consegue saber que isso está acontecendo? Você tem alguma auditoria, algum monitoramento, algum lugar que você possa ver isso acontecendo? Se não tem, precisa ter, porque você precisa saber como isso acontece, tá? A gente só pode tomar ação sobre aquilo que a gente tem ciência, tá? Classificar as informações sensíveis, aumenta a segurança, então classifica para saber que tipo de dado tem, você pode aumentar a segurança sobre ele, identifica as configurações e permissões que comprometem a segurança, como por exemplo não ter um multifator de autenticação para os seus usuários, isso é um problema de segurança, é um problema de configuração, dá para colocar, coloque e use sempre que possível. Monitore e revise qualquer alteração nas configurações de permissionamento, analise o comportamento dos usuários e suas atividades e atente-se aos controles de segurança respeitados nas regras de conformidade. São 10 itens para você depois poder se aprofundar. No material que a gente vai encaminhar tem um pouco mais detalhado esses itens, então não se preocupem.
Vocês vão poder ver lá e, claro, essa live vai ficar gravada, então vocês vão poder ver depois também, tá?